Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à BR-040. As obras da nova subida da Serra devem ser retomadas no segundo semestre deste ano. As intervenções estão paralisadas desde 2016. Após atrasos nas obras, a Prefeitura de Petrópolis entregou o prédio da Floriano Peixoto às famílias atingidas pela chuva de 2022. 161 vagas de emprego foram disponibilizadas no balcão online de Petrópolis. As candidaturas devem ser realizadas pela internet. E a passagem de carretas vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada desta quarta-feira. A PRF e a Concer vão acompanhar a operação. E a Prefeitura de Petrópolis abriu concurso para a Guarda Civil Municipal. São 40 vagas imediatas e cerca de 70 para cadastro de reserva. O diálogo com o objetivo de apontar as necessidades para melhorar a mobilidade urbana e o acesso à cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais e também em nosso site tvc16.com. Vale lembrar nosso jornal impresso, Correio Petropolitano, nas bancas de todas as cidades de Petrópolis, para você que está nos acompanhando também se manter bem informado com reportagens especiais, um aprofundamento sobre os determinados temas e, é claro, os nossos colunistas do Correio Petropolitano. Procure perto de uma banca aí na sua residência. A gente começa a edição de hoje falando sobre um tema um tanto quanto importante, mas é que ainda há alguns questionamentos. A Prefeitura de Petrópolis entregou 18 apartamentos do prédio da Rua Floriano Peixoto na última semana, nomeado como Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha. O imóvel foi adquirido, a gente lembra, pelo prefeito Rubens Bom Tempo em caráter de urgência para abrigar as vítimas da tragédia de 2022. No entanto, só foi entregue em abril desse ano. Segundo a Prefeitura, até o momento, 8 famílias estão abrigadas no local e todas estão recebendo 5 refeições diárias, incluindo café, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Ainda de acordo com a gestão municipal, os apartamentos contam com micro-ondas, televisão, cama, chuveiro, cozinha, banheiros privativos e tela de proteção. Durante a entrega também foi anunciada a nomeação da nova secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves. Em 2022, o atual prefeito Rubens Bom Tempo comprou o prédio localizado na Rua Floriano Peixoto pelo valor de R$3,5 milhões. À época, Rubens afirmou na compra que era de extrema necessidade e urgência. No entanto, o abrigo só foi entregue agora. Sempre questionada sobre a demora das obras, a gestão municipal se omitia ou vinha ao público responder que as obras seriam concluídas em breve. O imóvel não pôde ser transferido para a Prefeitura no ano da compra, porque ainda dependia da resolução do inventário do espólio do então proprietário. Em fevereiro deste ano, as obras de reforma continuaram sendo realizadas, mesmo com a transferência não sendo concluída. As informações constam no processo administrativo de compra do imóvel fornecida via Lei de Acesso à Informação ao projeto Achados e Pedidos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e da Transparência Brasil. No dia 13 de março deste ano, foi anexado ao processo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, os documentos do mandado de pagamento. 2 dias depois, em 15 de março, a Prefeitura anunciou por meio do Diário Oficial a desapropriação do imóvel.
Procurada mais uma vez sobre a demora na entrega do prédio, não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Em março de 2024, fortes chuvas voltaram a atingir o município. Segundo o 8º Núcleo Regional da Tutela Coletiva da Defensoria Pública em Petrópolis, foram registrados mais de 500 moradores desalojados em diferentes pontos do município. O prédio, localizado no centro da cidade, não foi utilizado como abrigo. À época, também questionamos o motivo da não utilização do espaço, mas a Prefeitura não entregou uma resposta até o fechamento desta edição. E a gente acompanhando aí essa situação, né? Foram 3,5 milhões de reais gastos e entregues somente 2 anos depois. Além disso, a gente lembra, né? Nem todos os apartamentos estão ainda com moradores, né? Então, por que ainda não foram liberados novos espaços para essa população? A gente sabe que Petrópolis tem um déficit habitacional enorme, né? São mais de 10 mil pessoas que ainda aguardam por uma nova casa, um novo lar, pessoas que perderam suas casas em 2022, perderam suas casas em 2011, em 2008, entre outras tragédias da cidade, e que ainda permanecem no aluguel social. Infelizmente, um benefício que era para ser temporário acaba se tornando um benefício praticamente para sempre, definitivo, porque de fato a disponibilidade de terrenos, a construção de moradias para essa população nunca acontece. A gente espera realmente, assim como já noticiamos aqui, tanto o Estado e a Prefeitura possam então realizar a licitação, né? Inclusive foi feito chamamento público para realizar a construção de moradias aqui em Petrópolis, e que o Estado e a Prefeitura possam então de fato fazer essa licitação, as obras obviamente, e assim por diante, fazer com que essas pessoas que ainda aguardam por uma nova casa possam ser transferidas, né, sair do aluguel social de forma definitiva e, ademais, ainda assim, também retirar aquelas pessoas que ainda estão em localidades de risco. A Prefeitura de Petrópolis vai abrir concurso para a Guarda Civil Municipal. São 40 vagas imediatas e cerca de 70 vagas para cadastro de reserva. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo prefeito Rubens Bom Tempo, durante a inauguração do posto da 2ª Inspetoria da Guarda Municipal no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. A promessa de reestruturação do efetivo da Guarda Civil Municipal foi feita no fim do ano passado, quando a Prefeitura anunciou o reforço na ordem pública para coibir os rolezinhos de moto, que aconteceram na madrugada do dia de Natal, 25 de dezembro. O destacamento, reinaugurado em Itaipava, segundo a Prefeitura, vai funcionar 24 horas com alojamento e vídeo monitoramento do parque. Mas a gente sabe que ainda tem muita moto irregular circulando pela cidade. É importante, de fato, que a população possa se sentir aí segura, né, por questões dos efeitos sonoros. A gente sabe que em algumas localidades não é permitido o excesso de barulho, como por exemplo perto das unidades, né, de saúde, dos hospitais, mas constantemente toda a população sofre também com esse barulho excessivo dessas motos irregulares no município. Não estamos aqui, obviamente, sendo contra os motociclistas, muito pelo contrário, mas é importante coibir o tipo circulação irregular dos veículos, seja carro, seja moto. Mas a gente sabe, na maioria dos casos, as motos são o principal problema no sentido de, né, ultrapassar os decibéis que a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro determina. Carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 10/4, ou seja, na virada de hoje, terça para quarta-feira. A operação vai ser realizada entre meia-noite e 4 horas da manhã e a reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação vai ser necessária porque os veículos de carga têm dimensões que pedem a passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário. As equipes, tanto da Concer quanto da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, vão acompanhar a operação
e que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A orientação é para que você, motorista condutor, programe sua viagem e evite retenções no trecho da rodovia durante a operação especial. E para obter as informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário pode ligar para a central de atendimento pelo seguinte número: 0800 282 0040, ou então para portadores de deficiência auditiva e de fala 0800 281 0041. Além disso, a população também tem o WhatsApp da Conser, que é o 972883912, para realizar, DDD 21, para realizar a atualização também aí por meio das redes sociais. Falando de oportunidade, o Balcão de Empregos Online de Petrópolis tem esta semana mais 161 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro do currículo no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, 12 de abril. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social, por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, e todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Entre as vagas desta semana estão 4 para ajudante de motorista, 5 para auxiliar de expedição, 4 para jovem aprendiz, além de 4 para lavador de veículos. As oportunidades são atualizadas semanalmente. Importante manter o currículo atualizado, os dados cadastrais também, né? Ou seja, o número de telefone, o e-mail, o endereço. Isso porque se o seu perfil ali for de acordo, né, com a vaga cadastrada também pelas empresas, eles vão fazer contato com você. Então é importante manter esses dados de forma correta, né? Verificar ali, às vezes na correria você vai digitar o número, entra às vezes uma letra também a mais, isso acaba inviabilizando ali o contato entre a empresa e você que está se candidatando. Então não deixe de atualizar, manter tudo certinho e, é claro, se capacitar também é fundamental para sair com o pé direito na hora dos processos seletivos. A gente fala agora sobre o destaque de hoje, que é a BR-040, mais especificamente a subida da serra. Há mais de 10 anos, moradores do estado do Rio de Janeiro, principalmente de Petrópolis, esperam pela finalização das obras da nova subida da serra. Na BR-040 a gente sabe muito bem disso. A construção da nova pista foi iniciada em 2013 pela Conser, mas paralisada. Já no ano de 2016, devido ao processo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que foram feitas então essas suspensões e as paralisações. Ao Correio Petropolitano, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e o Ministério do Transporte afirmaram que as obras podem voltar no segundo semestre de 2024. Segundo os órgãos do governo federal, há duas opções: uma nova concessão ou uma otimização contratual da atual concessionária, nesse caso a Conser. Nessa última semana foi criado em Petrópolis um abaixo-assinado para reivindicar a retomada da construção. Até o momento, mais de 3.600 pessoas já assinaram o documento. Veja só como que, né, essa obra tem impactado tantas vidas e principalmente o tráfego, né, aqui na nossa região. Como informado pela própria Conser, em novembro de 2020, o atual trecho que liga a Baixada Fluminense e a cidade de Petrópolis é antigo e sinuoso. Em 2019, a subida da Serra de Petrópolis ficou completamente interditada por 35 horas. Foram 18 ocorrências de maior complexidade no período que interromperam o fluxo de tráfego, por exemplo, equivalente a quase um dia e meio. Foram panes mecânicas, secas e elétricas, além de desatrelamentos e derramamentos de carga, além de acidentes e quedas de árvore que estão entre as causas dos frequentes transtornos agravados pela pista estreita e sinuosa. Problemas que vêm sendo agravados anualmente, a gente lembra. No dia 22 de março, quando ocorreu aquela forte chuva aqui em Petrópolis, a pista foi interditada devido à queda de árvores e barreiras.
e frequentemente é bloqueada por acidentes envolvendo veículos de grande porte. Em julho de 2021, o contrato da atual concessão terminaria, mas a Concer conseguiu prorrogar o período por mais 2 anos, alegando desequilíbrio econômico-financeiro em razão da pandemia da Covid-19. E aí a nossa equipe foi mais uma vez questionar os órgãos ao todo. Ao Correio Petropolitano Debate, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que o novo projeto de concessão, que inclui a BR-040, está em revisão de estudos pela área técnica e que após essa etapa os documentos serão enviados para a análise do Tribunal de Contas da União. A agência ressaltou ainda que o corpo técnico está empenhado em concluir o processo para envio ao TCU e que está dedicado à busca pela melhor solução para o trecho rodoviário, foi o que informou uma nota da ANTT. Segundo a agência ainda, a expectativa é de que o projeto seja levado a leilão no segundo semestre deste ano. No entanto, informaram que é importante observar que a publicação do edital se dará a partir da análise da Corte de Contas, ou seja, do TCU. O Ministério do Transporte também foi procurado e informou que as obras estão paralisadas por determinação do TCU e que, devido às iniciativas em andamento em diferentes instâncias, não há um momento de data definitiva para a conclusão da ligação. O Ministério do Transporte também informou que tem trabalhado ativamente para retomar as obras por meio de medidas específicas e que incluem a realização de estudos para a nova concessão com um novo operador e, além disso, é analisada a possibilidade de otimização contratual, na qual nós já citamos aqui. E a Concer, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora, Rio de Janeiro, a Concer, informou que as obras realizadas entre os anos de 2013 e 2016 chegaram a um nível de conclusão de 46,7% do total das obras. Ainda enfatizou que defende uma solução consensual para finalizá-las. Com isso, em plena operação, a nova subida da serra em operação, os usuários da rodovia vão contar com uma pista mais moderna e segura, com redução drástica no número de acidentes e de ocorrências hoje que causam constantes engarrafamentos e transtornos, foi o que informou. E alertou ainda que a concessionária está pronta para reiniciar imediatamente as obras da nova subida da serra e concluí-las no menor tempo possível. O projeto de execução não está pronto, na verdade está pronto, e a concessionária contou com licenciamento ambiental e ainda reúne outros fatores que permitem entregar a obra em menos tempo. E completou que, explicando o novo projeto da nova subida da serra, ainda inclui uma ligação entre os bairros Bingen e Quitandinha, a qual a gente sabe que, na verdade, os recursos não são da Concer, são do governo do estado. A Concer até faz parte desse processo, mas os recursos foram disponibilizados pelo governo do estado. A gente, de fato, aguarda aí nessa situação. Até hoje existem processos judiciais aí por conta da localidade do contorno gravemente afetada, por conta também da subida da serra, e a gente vai continuar acompanhando esse tema. Mudando de assunto, o Banco de Sangue continua pedindo apoio para a população petropolitana para a doação de sangue, principalmente do tipo O negativo. A Marcela Colonese, que é a coordenadora e enfermeira do Banco de Sangue, fala mais uma vez, pede mais uma vez o apoio da população. Olá pessoal, bom dia. É a Marcela, coordenadora e enfermeira do Banco de Sangue Santa Teresa. Estou passando por aqui hoje para explicar para vocês por que às vezes a gente pede uma ajuda focando o grupo sanguíneo O negativo. Mas eu quero deixar bem claro, já no início do meu vídeo, que todos os tipos sanguíneos são importantíssimos para a gente no banco de sangue e que a gente utiliza todos os grupos sanguíneos na transfusão. Mas às vezes a gente foca o nosso pedido no O negativo e eu queria explicar para vocês por que isso acontece. O grupo sanguíneo O negativo é aquele que muita gente conhece como doador universal, o que na realidade é uma verdade porque esse grupo sanguíneo pode ser utilizado em qualquer outro grupo sanguíneo. Então a gente pode utilizar uma bolsa de sangue do grupo O negativo em qualquer pessoa
com qualquer grupo sanguíneo. E é muito importante que a gente tenha sempre na geladeira dos hospitais bolsas do grupo O negativo, para que a gente possa atender a demanda dos pacientes provenientes das urgências e das emergências. Pacientes que sofrem acidente de carro, acidente de moto, que chegam no hospital precisando de transfusão de urgência, nós atendemos essas pessoas com o grupo sanguíneo O negativo, porque ele pode ser transfundido em qualquer outro grupo sanguíneo. Às vezes, a gente não tem tempo no hospital de classificar o paciente para verificar qual o grupo sanguíneo daquela pessoa, tamanha a urgência e a necessidade da transfusão. Então, por isso, a gente precisa ter nas geladeiras bolsas do grupo O negativo para que a gente atenda com segurança essas urgências e essas emergências. Um outro público que a gente utiliza muito o O negativo são os recém-nascidos, são os bebezinhos até 4 meses de vida. Para garantir uma maior segurança na transfusão desse público, desses bebezinhos, a bolsa precisa ser O negativo. Então eu tenho que ter sempre nas geladeiras, no estoque dos hospitais, o grupo O negativo, para que a gente atenda essas emergências, onde a gente não sabe ainda o grupo sanguíneo do paciente, e para que a gente atenda os nossos bebezinhos. Então, por isso a gente faz, às vezes, um apelo pedindo ajuda das pessoas que são O negativo para que façam a doação de sangue. Mas eu vou finalizar reforçando que a doação de sangue é importantíssima de todos os grupos sanguíneos. E a gente conta sempre com ajuda. Na realidade, a gente precisa sempre da ajuda de vocês para continuar nessa tarefa de salvar a vida das pessoas que precisam de transfusão de sangue. Então, a gente conta sempre com a ajuda de todos vocês. Tá aí a Marcela Colonese então falando para a gente, explicando um pouquinho, né, sobre a necessidade da doação do tipo sanguíneo O negativo, mas não só dele, de todos os outros também. Vale lembrar, a doação ajuda a salvar até 4 vidas. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo, informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano em Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. A postos já está o nosso repórter Eric Portela, que conversa com a gente ao vivo aqui no nosso telão para falar sobre a previsão do tempo para essa quarta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, hoje pela manhã a gente viu uma leve garoa aqui em Petrópolis. Há possibilidade de chuva para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Então, hoje já começa a previsão alertando os nossos telespectadores. Isso porque foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia um alerta de chuvas intensas com grau de perigo no nível 1, que é o nível mais fraco, porém podendo sofrer alterações ao longo do dia. O aviso se estende pela região serrana, centro-sul e médio Paraíba do Rio de Janeiro, também passando por parte de Juiz de Fora. Então, é importante que a população dessas áreas se mantenha em alerta.
Mas agora vamos à previsão do tempo de quarta-feira, dia 10 de abril. E a gente já consegue olhar aqui no nosso telão e perceber que há sim previsão de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, apesar da temperatura se manter estável, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira será marcada por muitas nuvens no céu e chuva isolada durante o dia. A temperatura do município também se mantém estável, marcando mínima de 16 e máxima de 28 graus. A previsão do tempo em Petrópolis também é de chuva, como mostra aqui no nosso telão. Mas a chuva só deve ocorrer no período da tarde e noite. A intensidade dos ventos no município se mantém fraca e a temperatura estável, marcando mínima de 18 e máxima de 31 graus. Agora, diferente das outras cidades citadas, em Paraíba do Sul a temperatura se mantém em constante elevação, apesar da chuva que também deve ocorrer no município. Os termômetros vão variar entre mínima de 21 e máxima de 33 graus, como mostra aqui no nosso telão. Em Pátio do Alferes, há 23% de chance de chuva para esta quarta-feira, que deve ocorrer à tarde e pela noite. De manhã, a previsão é de sol entre nuvens, fazendo com que a temperatura não diminua, marcando mínima de 19 e máxima de 33 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens e também possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve se manter estável, já a máxima continua subindo, marcando respectivamente 22 e 33 graus Celsius. Sendo assim, é sempre bom lembrar, né, Richard, que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil, pelo número 199. Com toda certeza, Eric, é sempre importante ficar atento nesses casos. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você e até amanhã. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. O Correio Petropolitano Debate sai da previsão do tempo, vai conversar com a nossa repórter em Brasília, a Gabriela Galo. Isso porque a gente já sabe, amanhã a Comissão de Constituição e Justiça deve votar aí a prisão ou não do deputado federal Chiquinho Brazão. A Gabriela Galo vai conversar com a gente, vai aparecer também aqui no nosso telão ao vivo para trazer então essas informações. Gabi, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Já há uma expectativa de como que os parlamentares devem se posicionar a respeito dessa votação? Muito boa tarde, Richard. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Então, Richard, por enquanto, a tendência é que, seguindo uma linha que a gente já tinha pensado um pouco antes, o voto favorável do relator do processo da manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão, deputado Dalci de Matos, ele votou, o relatório dele se mostra favorável à prisão de Chiquinho. Como é de esperado, a expectativa é que a base governista, principalmente a bancada do PSOL, vote favorável na manutenção do deputado Chiquinho Brazão, mas, Richard, o principal ponto, a principal incoerência, por assim dizer, a surpresa vai vir por parte do Centrão, porque, como você falou, amanhã a comissão, por volta das 10 horas da manhã, vai retomar a votação para manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão. Com isso, em caso eles votem favorável, o texto segue para o plenário da casa, provavelmente no mesmo dia, para ser apreciado, e a expectativa é que o Centrão, de uma forma de poder proteger o seu aliado, eles não compareçam no plenário da casa. A gente lembra que para a prisão do Chiquinho Brazão ser mantida, precisa ter a maioria absoluta no Congresso, na Câmara dos Deputados, ou seja, no mínimo 256 votos favoráveis à prisão do parlamentar. Os parlamentares poderiam votar contrários, mas a questão é que, se votar contrário à prisão de Chiquinho Brazão, existe a possibilidade de abrir uma brecha para outras investigações de outros parlamentares. Então, tem essa expectativa de que o Centrão talvez não compareça no plenário para não ter quórum suficiente, não ter pessoas suficientes para poder votar e manter a prisão do Chiquinho Brazão, mas a gente vai ter que esperar até amanhã, Richard, para ver se isso
verídico ou não. A Câmara toda deve seguir nessa grande expectativa para poder, em volta da prisão do Chiquinho Brazão, porque segundo o regimento interno da casa, quando um parlamentar é alvo de prisão ou não, isso é a maior prioridade. Então, mesmo toda a polêmica que está acontecendo, Rodolfo Lago entrou ontem para falar sobre a polêmica em relação ao Elon Musk, dono do Twitter, dono do X, perdão, antigo Twitter, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Câmara, apesar de toda essa confusão, de ter voltado o burburinho, a expectativa para a volta, para esse retorno com força da regulamentação das redes, o foco vai ser, de fato, a prisão do Chiquinho Brazão, que deve ser discutida na casa ao longo dessa semana, Richard. Mas a defesa do Chiquinho Brazão continua se manifestando também. Ontem eles mandaram um inquérito, mandaram um documento alegando que a prisão do parlamentar é ilegal, sustentando o argumento que eles já deram na primeira sessão do Chiquinho Brazão na Comissão de Constituição e Justiça, de que o cliente deles, o deputado, não deveria ter sido votado, não deveria ter tido a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, porque na época do crime que aconteceu, o assassinato da vereadora Marielle Franco, Chiquinho Brazão era deputado estadual do Rio de Janeiro. Então, de fato, segundo o que é conhecido como foro privilegiado, ele deveria ter sido julgado por um tribunal de menor instância. A defesa dele diz que ele deveria ter sido julgado pelo STJ, mas outros advogados dizem que, na verdade, ele deveria ter sido julgado por tribunais menores, no caso o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e outros advogados ainda defendem a tese do Alexandre de Moraes de que de fato é o STF que deveria avaliar a situação, porque teoricamente, segundo segue a investigação da Polícia Federal, o Chiquinho Brazão pode ter se aproveitado do seu posto de deputado federal para poder abafar parte da investigação do caso da Marielle Franco. Por enquanto, Richard, a gente segue na expectativa. Por enquanto, a expectativa é que a prisão do parlamentar seja mantida, mas tem que esperar para ver se, de fato, pode acontecer esse movimento do centrão desse boicote, se o parlamentar vai, de fato, ser preso, e as cenas dos próximos capítulos. Tá certo. Gabriela Galo conversando com a gente ao vivo em Brasília. Gabi, obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando esse tema. Espaço sempre aberto aqui no Correio Petropolitano Debate. Muito obrigada, Richard, até porque eu falo bastante, então sempre que precisarem, é só me chamar. Gabriela Galo conversando com a gente de Brasília. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água, e que foi realizado entre os dias 25, 26 e 27 de março, em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise da Água para o Consumo Humano da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Amélia, Brahma, Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para o consumo. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido às alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após a filtração, deve ser adicionadas 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%, ou seja, água sanitária, para cada litro de água, e depois é necessário esperar 30 minutos antes de utilizar a água. O procedimento atende uma portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para o consumo humano e o padrão de potabilidade. O monitoramento microbiológico das águas da fonte da cidade de Teresópolis é feito pela equipe do programa Vigia Água, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, atendendo à determinação do Ministério da Saúde. O acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda a padrão e normas estabelecidas na legislação vigente. Vamos ao Correio Político dessa semana. Nós conversamos com a Gabriela Galo para falar um pouquinho sobre Brasília. A gente fala agora sobre 3Gs, porque comum em anos de eleição, durante principalmente esse período, os municípios aí fazerem alterações nos quadros de secretários e em pastas importantes. E com isso a Prefeitura de 3Gs também buscou aí um dinamismo por conta então dessas eleições municipais como o principal fator.
Então foram realizadas algumas alterações. Com as modificações promovidas recentemente, 4 secretarias ganharam novos comandantes. Na Secretaria de Comunicação, assumiu o funcionário de carreira com 22 anos de serviços prestados à municipalidade, Márcio Luiz. Já Guilherme Medeiros foi deslocado da função e vai responder como agora secretário de Tecnologia e Informação, ele que era o secretário de Comunicação, pasta a qual já respondia também como interino. Já Caio Carvalho é advogado com pós-graduação em Direito Público e será o novo secretário de Gestão e Finança Pública. Recentemente, Caio esteve à frente da Secretaria de Cultura e Turismo do município. E para a vaga aberta, então, na Cultura e no Turismo, quem assume é o advogado empregado público federal Bruno Barbosa, ele que também já foi secretário de Esporte e Lazer do município em 2020. Alterações aí por conta, então, das eleições que vão se aproximando a cada dia e a gente trazendo atualizações aqui para você. O governador Cláudio Castro inaugurou na última segunda-feira o Centro de Trauma e novos leitos do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Os setores vão atender pacientes de 9 municípios da região da Baixada Litorânea. O Centro de Trauma é uma referência no atendimento a pacientes com múltiplas fraturas e o segundo aberto no estado. O primeiro é o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O investimento foi de mais de R$ 2.600.000 nestas obras, que passam a ter então 16 leitos de terapia intensiva. Essa ideia de descentralizar a saúde, da gente poder estar levando a saúde para perto do norte, do noroeste, região dos lagos, Costa Verde, sul fluminense, além de a gente levar uma vida mais digna para aquelas pessoas, a gente ainda desafoga a saúde de locais mais adensados como a região metropolitana. Então é um grande avanço para a nossa saúde pública, vai atender essa região toda, com certeza dá mais perspectiva de salvarmos vida e dá mais dignidade para as pessoas que vêm para cá. A gente sabe que são cidades que tem uma pujança de turismo importantíssima, e quanto melhor é a saúde de um local turístico, mais a gente tem capacidade de levar turistas e de estar podendo ofertar mais serviço público. É importante não só que seja para o turista, né, mas também para a população, enfim, principalmente a população que reside, que vive, que mora naquela localidade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, confirmou que vai divulgar no segundo semestre deste ano um edital para 150 vagas de preenchimento imediato, além de informação de cadastro de reserva. Os empregados admitidos no concurso vão ingressar em novos planos de cargos e salários. E no cargo de analista, que exige formação em nível superior, o salário inicial é de R$ 20.900. Depois de 11 anos sem concurso, vão ser oferecidas vagas somente para nível universitário nas seguintes áreas de conhecimento: administração, análise de sistemas, desenvolvimento e análise de sistemas com suporte e análise para cibersegurança, arquitetura e urbanismo, arqueologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. Devido ao avanço da transformação digital e da inteligência artificial, será a primeira seleção pública do BNDES a contemplar aí a área da ciência de dados e cibersegurança. Em linha com os novos objetivos institucionais do BNDES e do governo Lula, de promover o desenvolvimento diverso e incluso. O próximo concurso vai reservar então 30% das vagas para candidatos negros e pelo menos 10% para pessoas com deficiência. Em relação à banca organizadora, o BNDES avalia as propostas de instituições com experiência em concurso público similar. As informações oficiais serão divulgadas nas próximas semanas no Diário Oficial da União, além de jornais de grande circulação e também no portal do BNDES. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, não saia daí, a gente volta já já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta, e a gente continua falando aqui sobre política, viu? Porque após a polêmica que ainda permanece entre Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou na última segunda-feira que a regulamentação das redes sociais será fundamental. Segundo o parlamentar, é preciso ter uma disciplina legal sobre o tema, inclusive para evitar que o Poder Judiciário tenha que decidir sobre questões relativas ao uso das redes sociais, sem que haja uma lei que discipline o assunto. Ele conversou com a imprensa e a gente acompanha então a fala do Rodrigo Pacheco nesse momento. O Senado Federal aprovou
em 2020 um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Aí a gente acompanhando a fala então do Rodrigo Pacheco, falando justamente aí sobre então, né, o projeto de lei que estrutura aí, né, traz algumas medidas para as redes sociais, principalmente no que tange aí a comentários e também a compartilhamento de informações. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou na última segunda-feira uma regra que passa a permitir que os motoristas usem itens de vestuário que cubram parte do rosto e da cabeça na foto da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, desde que seja por motivos religiosos, de crença, queda de cabelo decorrente de doenças ou tratamento médico. De acordo com a Resolução 1006, os itens de vestuário relacionados à crença ou religião, como véus e hábitos relacionados à queda de cabelo por causa de doenças e tratamento médico, podem então ser utilizados nas fotos usadas para tirar o documento ou renová-lo, porém a face, a testa e o queixo precisam ficar visíveis. A legislação mantém a proibição para a utilização de óculos, bonés, gorros e chapéus nas fotos da carteira de motorista. Em fevereiro deste ano, a Advocacia Geral da União, a AGU, enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal em que informava a intenção do governo federal de alterar as normas sobre trajes religiosos em fotos da CNH. Na ocasião, a AGU argumentou que a medida é para respeitar a liberdade religiosa e facilitar o reconhecimento dos cidadãos pelas autoridades de segurança pública, além de ressaltar que não é vedado o uso de roupas religiosas para emissão de carteira de identidade e do passaporte. No mesmo mês, o STF iniciou o julgamento da ação sobre permissão para o uso de trajes religiosos que cobrem o rosto e a cabeça em fotografias de documentos oficiais. O processo teve origem após uma freira ser impedida de tirar a foto para a renovação da CNH, vestida com um hábito religioso em Cascavel, no Paraná. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro participou da inauguração das novas estruturas da estação de tratamento de água, a ETA Rio Dourado, na região dos Lagos, na última segunda-feira. A expectativa após as intervenções é a melhora no abastecimento do município de Rio das Ostras. Mais de 150 mil moradores devem ser beneficiados. O que a gente está inaugurando hoje aqui, gente, é transformador na vida das pessoas. Quando a gente leva saúde, quando a gente leva educação, quando a gente leva desenvolvimento, quando a gente leva saneamento. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse é o maior projeto ambiental da história do Rio de Janeiro, ao passo que vai levar o saneamento, vai levar a coleta e o tratamento do esgoto, Marilene, para o estado todo. E a gente lá atrás sonhava com isso. E acho que essa é a grande virada de chave. Quando a gente pode dar, sobretudo ao interior, a importância que ele merece. Aí a gente acompanhando então a fala também sobre essa inauguração. As 6 dezenas do concurso 2.710 da Mega Sena vão ser sorteadas a partir das 8 horas da noite pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixas. E o prêmio da faixa principal está acumulado aí em 43 milhões de reais. Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos 5 concursos anteriores, conforme a regra da modalidade. As apostas podem ser feitas então até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou então pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo. E você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e até amanhã.
TVC, a TV do Correio da Manhã.